Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Rodrigo Farias aqui de volta para a gente trazer mais uma questão relacionada à crase. Sempre pedindo, tá? Curte aí, tá? Gente, dá para dizer que 2, 3% da galera que acompanha aí curte. Então vamos encher de curtida isso aí fortalece a gente para que a gente consiga vir aqui continuar trazendo conteúdo para vocês, tá? Recentemente eu gravei um vídeo sobre crase e aí disponibilizei aí para a galera que tem o nosso curso aí completo. Mais 5, 6 questões de crase. E agora vou disponibilizar mais uma com grau de exigência maior. E, gente, dá para se dizer assim, ó, a cada 20 questões de crase da Fundatec, uma é mais complicada e normalmente para cargos de um nível mais elevado. Não deve aparecer esse tipo de questão aí para o concurso da Brigada Militar, mas eu prefiro pecar por excesso do que pela falta, tá? Galera que não tem nosso curso ainda, entre em contato, tá? Como a gente teve uma procura muito grande, principalmente por conta da depoimento do governador do estado, essa semana, agora final de fevereiro, a galera aí começou a querer estudar um pouco mais aí para a brigada. Tá? Então eu gravei um vídeo sobre isso, inclusive, tá? Tá aí no canal. Então, entre em contato e devido a essa demanda, tá? A gente acaba gradativamente aumentando um pouquinho o valor do curso, até para que a gente consiga atender vocês da forma merecida. Gente, quando eu comecei a estudar, a coisa que eu mais sentia falta às vezes era de não ter um professor que conhecesse de concurso. Ele sabia muito bem da aula, mas não direcionava, não falava a linguagem que tinha que ser falada. Então, como eu quero atendê-los bem, a gente acaba tendo que aumentar às vezes um pouquinho a questão do valor para conseguir ter estrutura suficiente para vocês, tá? Vamos lá. A questão que eu vou trazer é essa aqui, ó, tá? Envolvendo crase, beleza? Só que ela é um nível um pouco mais complicado. Um pouco mais complicado. Fugir a cena aqui, né? Aí. Vamos lá, vamos entender o porquê. Eu já devo ter respondido a essa. E aí, o que a gente tem, tá? Antes de mais nada, eu vou falar para vocês que nós temos o que nós chamamos de pronomes possessivos e nós temos pronomes demonstrativos, tá? Dentre os pronomes, logicamente, aí que nós temos mais, tá? E aí, gente, a gente já tem que estar com isso gravado, que a crase ela é formada por que é uma preposição, mais um artigo. E isso vai acabar gerando a crase. Esse artigo é um artigo feminino, certo? Porque se eu tivesse um artigo masculino aqui, ó, seria a mais o, não precisaria do acento de crase, ficaria ao, tá? Por isso que quando é a mais a, ele acaba gerando aí a nossa crase, tá? Não vou encher de pronomes aqui, até porque não é necessário colocá-los em grande quantidade para que você entenda, tá? E eu vou me deter-los aos femininos, tá? Possessivos, por exemplo, minha, sua, tua. Demonstrativo, essa, esta, que tem diferença, tá? Não é muito explorado pela Fundatec isso, tá? Aquela, beleza? Então são ideias aqui de pronomes possessivos e demonstrativos, só para que você entenda. Dê um déjà vu aí sobre o que a gente está falando quando a gente fala o que a gente quer dizer quando a gente fala em possessivos e demonstrativos. A gente sabe que a crase é formada pela preposição mais o artigo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Se a gente tiver, por exemplo, uma frase assim:
O meu esforço é dedicado. Se é dedicado a alguém. Então, eu tenho o meu a preposição aqui, beleza? Se é dedicado a... e aí eu posso ter, por exemplo, se eu tivesse aqui simplesmente um nome, poderia a Maria. E o Maria, ele poderia ter aqui, ó, o meu artigo. Eu já falei isso, que antes de substantivos femininos, ele pode ser aqui esse a facultativo. Esse a do meu artigo, ele pode ser facultativo. E a Fundatec explora isso, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, a mais a, eu tendo a minha crase. Por que esse a aqui, ó, do meu artigo, ele pode existir? Gente, por uma questão muito simples, tá? Uma coisa muito simples. Seria coerente eu falar, por exemplo, a Maria chegou? Sim, seria. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Seria coerente eu falar a minha prova é amanhã? Teria coerência? Sim, teria. Tu tá vendo que minha é um pronome possessivo, certo? É minha. A minha prova é amanhã, beleza? A sua prova é amanhã. É um pronome possessivo, de posse, tá? A minha grana vai chegar, beleza? Quando você passar no concurso, aí vai melhorar muito, beleza? Você está vendo que quando eu estou colocando pronomes de posse, eu consigo encaixar um artigo e veja que esse artigo ele é facultativo, porque se eu falar assim, minha prova é amanhã, também não dá certo. Minha prova é amanhã, a minha prova é amanhã, tanto faz eu colocar esse artigo ou não. Agora, se eu tiver não um pronome de posse, mas um pronome demonstrativo, como por exemplo, essa caneta é preta. Tu tá vendo que quando eu tô colocando o pronome demonstrativo, essa, não cabe artigo antes. Ah, essa caneta é preta. Cara, se drogou? Tá, não tem como, né? Tem nada aqui que eu consiga pegar. Esta aula está sendo gravada? Esta aula está sendo gravada? Não cabe. Teria que ser esta aula está sendo gravada. Você percebe que antes de pronomes demonstrativos, eu não tenho artigo. Não tem como eu colocar um artigo. Agora, antes de pronomes de posse, pronomes possessivos, pode ir ou não a crase. Por que antes de pronomes possessivos pode ir ou não? Porque é indiferente eu falar a minha caneta ou minha caneta, tá? Então, se é indiferente eu colocar um artigo, significa que vai ser indiferente, vai ser facultativo eu colocar uma crase, certo? Então, veja que aí você começa a aprender sem macete. Tá? E você tem que levar toda aquela decoreba para a prova. Não vai antes disso, não vai antes daquilo. Antes daquilo é facultativo. Cara, na hora da prova você tem muita coisa. Se você não for para a base do entendimento, cara, você vai se lascar, para não dizer outra coisa, na prova. Tá? Então, assim, cara, vai pelo entendimento. Tá? Então, primeira coisa que eu falo para vocês, isso é importantíssimo. Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu já devo ter respondido a essa questão. Teria cabimento eu falar a essa questão? Não tem. Então significa que aqui não cabe artigo. Se não cabe artigo, quem responde a alguma coisa. Essa aqui não tem artigo, então esse a aqui é simplesmente uma preposição pedida aqui pelo verbo responder, beleza? Então, gente, não pode ser letra A, não pode ser letra B. E agora a gente vai para uma outra situação que é importante saber, tá?
Muito cuidado com esse verbo. Como eu falei, essa prova aqui é para um cargo de advogado da Prefeitura de Sapucaia do Sul. Prova aplicada em 2024. Mas vou responder objetivamente. E agora? O que é que você acha que é aqui? Enquanto você pensa, eu vou apagar aqui embaixo, tá? Que eu vou precisar aqui de espaço. Galera, o verbo responder é daqueles verbos que aceita várias transitividades, tá? Só que assim, ó, quando ele está no sentido de responder a alguém, quando ele está no sentido de responder a alguém, como por exemplo, você pode até tirar esse objetivamente aqui, ó. Isso aqui tem uma expressão adverbial. Você pode, para que você entenda melhor, você pode colocar assim, ó, responder, passa direto para cá. Responder à leitora. Quando é de responder a alguém, certo? Por exemplo, vamos supor que fosse uma palavra masculina. Como é que ficaria? Seria responder o professor ou responder ao professor? Seria, gente, responder ao professor. Seria o responder pedindo preposição mais o aqui do professor. Então, ficaria responder ao professor. Responder no sentido de responder a alguém, a gente tem um verbo transitivo e indireto. Por isso que não tem como a gente estudar a crase sem que a gente saiba a transitividade. Tá? Então, assim, ó, responder à leitora, isso aqui, gente, é com crase. Responder à mãe, responder à professora, tá? Tudo isso, gente, vai acabar sendo com crase, tá? A gente pode ter também uma situação de verbo bitransitivo, certo? Como é que seria? Respondi respondi à pergunta ao professor. Como assim? Quem responde algo, responde à pergunta. Então, aqui nós temos um objeto direto. E nós temos aqui, gente, ao professor, um objeto indireto. Tá? Como é masculino, fica ao professor. Se fosse professora, aqui, ó, nós teríamos a figura da nossa crase. Beleza? Tá? A gente pode ter também no sentido de transmitir resposta. Por exemplo, se eu falar que tal pessoa respondeu respondeu minhas perguntas. Tá? Nesse sentido, o que é que eu vou ter aqui, ó, gente? Eu vou ter um verbo transitivo direto, beleza? Nesse sentido aqui, gente, eu vou ter um verbo transitivo direto, ok?
Deixa eu ver se eu tenho mais algum caso aqui para passar para vocês a respeito de responder que possa cair na Fundatec. Eu não vou colocar caso aqui que às vezes não caia para você, tá? Uma outra que pode cair é o seguinte, ó. Respondi pelos meus erros. Quando eu tenho nesse formato, fica claro, tá? O pelos, gente. Isso aqui é uma preposição em que ela tem uma contração com o artigo, tá? A gente tem aqui, ó, responde. O pelos é a mesma coisa que o per. Gente, isso aqui talvez fique um pouquinho meio grego para você, tá? Mas é a mesma coisa que eu ter a preposição per mais o artigo os. E aí a gente vai ter a contração disso sendo pelos, tá? E aqui a gente vai ter como se fosse uma preposição, tá? Uma preposição, na verdade, com a contração com o artigo. Por isso que vira pelos, certo? E aí a gente vai ter, como tem a preposição, é um verbo transitivo indireto. Mas, assim, disparado que pode cair para você, seria isso aqui, ó. Certo? E aí, logicamente, ele sendo no feminino. Na verdade, isso aqui de baixo não precisa nem... Ele sendo no feminino. E aí, como é que ficaria? Até vou tirar aqui, ó. Responder à professora, tá? Antes estava responder ao professor, tá? Vamos deixar aqui no feminino para ficar tranquilinho. Quando você está se referindo a responder a alguém, ele é um verbo transitivo indireto. A gente precisa da preposição. Se o complemento for feminino, e aí vai estar pedindo o artigo, a gente vai acabar tendo que colocar a crase, tá? Então, não pode ser a letra D, tá? E vamos para a última aqui. O pai da Turquia que implantou quase... e aí, gente, é importante a gente entender, eu já falei a respeito aqui de locuções, tá? E quando eu me refiro... por exemplo, para locuções, aqui é um modo, tá? Quase a força, certo? Eu tenho a força como sendo um modo. E aí, esse a força, como força é feminino, e ele está indicando aqui um modo, ele vai crase, certo? Se eu tirar, eu já expliquei isso para vocês numa aula, tá? Se eu tirar, o que é que vai estar dando sentido? Que o implantou quase a força, que significa que ele implantou a força. Ele quase que implantou a tal da força. Tá? Não seria uma questão de modo. Quando eu boto crase, eu estou dizendo que essa força é o modo como tal situação aconteceu. Só para trazer de volta, tá? Eu dei o exemplo da noite. Por exemplo, eu fui ver a noite. A noite é feminino, né? A noite é uma locução adverbial de tempo, certo? Eu fui ver a noite. Fui ver à noite o que tinha acontecido. O momento em que eu fui ver foi à noite. Agora, se eu tirar a crase, ele não vira mais uma ideia de tempo. Significa que eu fui ver a noite, eu fui contemplar a noite, tá? Eu expliquei isso já no vídeo aí para vocês. Então, nós temos crase e a resposta que nós temos aqui é a minha letra C, tá? Letra C, resposta correta. Expliquei para vocês, tá? Que essa era uma questão um pouco mais complexa. Só que, como nas aulas eu estava um pouquinho preocupado, porque estava caindo sempre questões muito fáceis. Cara, vamos dar uma dificuldade um pouquinho nisso, porque se vier algo um pouco mais trabalhado, a gente tem como
ter um norte, tá? Essa questão ali dos pronomes é fundamental que você leve para a prova também. Fechou? Forte abraço e até a próxima.